Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Léxico Psicanalítico e hoje eu vou falar com vocês sobre a noção, sobre o conceito de pulsão de morte, sobre aquilo que é conhecido como Thanatos na psicanálise. Mas antes disso eu quero dizer para você que as inscrições para a nossa imersão em psicanálise junguiana, ou seja, a psicologia analítica, já estão abertas e você pode ter todas as informações no link que está aqui na descrição desse vídeo. A nossa imersão em Jung começará no dia 27 de maio. Serão 3 sábados seguintes, começando no dia 27, no dia 3 e depois finalizando no dia 10. Essa imersão acontecerá todos os sábados, esses sábados, de 10 às 11h40 da manhã. E lá nós vamos trabalhar a constituição da personalidade segundo Jung. Vamos falar sobre a sua estrutura, seu desenvolvimento e a sua dinâmica. Então não deixe de participar, com certeza vai agregar muito para você a psicologia analítica do Jung nesses moldes que a gente está trazendo para você como imersão. Bom, vamos então ao conceito de pulsão de morte. Em primeiro lugar, esse não é um contexto originário ou original do Freud, até porque isso vem de uma ideia de uma paciente que era do Freud, uma discípula, aluna, que participava das rodas psicanalíticas freudianas, assim como foi paciente do próprio Jung, que citamos anteriormente, a Sabine Spielrein, que trazia e começou a trazer percepções sobre um processo de destruição, um processo de separação, como causas do devir, como causas daquilo que seria então uma espécie de mudança, de transição, filosoficamente falando, e que então estaria acontecendo justamente pelo um processo desagregador de separação. Freud vai se interessar bastante por esse assunto e vai trazer essa noção para dentro da psicanálise. E com isso ele vai abordar, em meio também a percepções, inclusive do seu neto, uma brincadeira que você já deve ter escutado falar, chamado no alemão Fortda, que é onde a criança jogava um brinquedo e puxava. Ele não cita assim categoricamente que é o seu neto, logo depois a gente conhece, tem essa percepção, mas de que quando a mãe, né, se afasta do filho, quando a mãe então, depois de trocar olhares, acalanto, brincadeiras, dar o banho, alimentar, ter toda essa produção de relação com a criança, ela se afasta por algum motivo. Nesse caso, por conta do trabalho, por conta da profissão. E essa necessidade em relação às mães coloca então o filho num processo natural de distanciamento. E esse distanciamento, então, acaba por provocar esse sentimento na criança de o que eu fiz errado, por que estamos sendo separados, o que nos distancia. E aí essa brincadeira, ela vai representar o Forte como aquilo que ele joga para longe dele, esse reconhecimento da distanciamento da mãe, e a cordinha que ele puxava o brinquedo de volta. Forte dá. E nesse sentido mostrava não só o distanciamento, mas também a necessidade de reaproximação. E o mais interessante disso tudo é que, fazendo essas conexões, a gente consegue pensar a partir do contexto histórico que o Freud está trazendo essa noção, no contexto de pós-Primeira Guerra, num contexto, vamos dizer assim, de mudanças radicais pela violência, pela destruição, pela separação. Ele vai pensar então nessa noção que equilibra-se com a pulsão de vida, a pulsão conhecida como Eros, essa pulsão de morte, essa espécie de separação como causa de mudanças. Então é um contexto assim muito propenso, assim muito propício a essas mudanças, a esse reconhecimento do Freud na sua percepção psicanalítica da constituição do sujeito. Então essa brincadeira, ela também é caracterizada por uma repetição constante no jogo. Isso é muito importante para a gente poder entender melhor a noção de pulsão de morte, porque é aquilo que o Freud cunha justamente para poder explicar para a gente, vamos dizer assim, então, de maneira geral, o que é o nosso processo de repetição. O que, inclusive, Lacan, mais tarde, vai dizer que só há repetição, então só há pulsão de morte, porque até o princípio do prazer, até o nosso movimento pulsional para o prazer, ele tem que ver com uma necessidade de satisfação, evitando o desprazer. E o Freud vai ter esse reconhecimento a partir da noção dos conflitos, que a nossa busca pelo prazer, ela é conflituosa. Então isso casa muito bem com essa ideia
de que há uma espécie de repetição para que a gente possa, então, vamos dizer assim, aliviar-nos da nossa tensão, da tensão da nossa vida. E isso é tão curioso que a gente vai descobrir que, como forma de aliviar a tensão, a gente vai buscando estados anteriores cada vez menos tensos, cada vez menos difíceis. E pasmem, o único lugar que a gente encontra, então, vamos dizer assim, a ausência do sofrimento, a ausência da dor, é na inexistência. Então é como se a gente pudesse voltar ou trilhasse esse caminho de volta constante até não existir mais. Então é por isso que muitas formas de aliviar a tensão, por que eu me saboto? Por que eu estou às portas de lidar com o meu problema e resolver a minha vida? Por que isso ou aquilo? Bom, isso diz respeito à nossa, vamos dizer assim, essa força desagregadora, essa força disruptiva, de separação, que nos impele a repetir, que nos impele então a voltarmos a estados anteriores de cada vez menos tensão. Isso é muito interessante para a gente, porque isso também tem que ver com dois movimentos, né? O primeiro, pessoal, o individual, de autocrítica. Então, a pulsão de morte, essa pulsão desagregadora, ela tem que ver com a imagem que a gente tem de si, o processo que a gente tem de olhar para si, né, e se reconhecer num movimento de separação, num movimento de, vamos dizer assim, de alivio de tensão pela repetição, mas também em relação às forças externas, de poder, de destruição, da violência e, né, até da própria guerra em si. Existem muitas questões nesse sentido, que a gente não consegue abordar aqui todos objetivamente, mas que a gente já pode começar a vislumbrar daí também. Então, a pulsão de morte, vamos dizer assim, ela é característica do processo de repetição e de separação, de desagregação, e nesse sentido de uma espécie de volta, de tentativa de volta a um estado de não sofrimento, de alívio da tensão, ou seja, de inexistente. Há quem faça uma espécie de vínculo com a ideia, por exemplo, do próprio suicídio, né, como uma forma de levar-se, né, à ausência do sofrimento, porque ninguém se suicida para sofrer. O ato de tirar a própria vida, o atentado à própria vida, ele tem que ver com uma resposta à ausência do sofrimento, à ausência da dor. Então, essa espécie de autodestruição, de separação em si, ela tem que ver justamente com o alívio desse estado de tensão. E dependendo do nosso estado de tensão, isso pode ser muito forte na gente. Então, é muito interessante a gente pensar na pulsão de morte, é um conceito muito importante para a psicanálise. E você, caso esteja aqui até agora, vou deixar na descrição do vídeo aqui vários textos do Freud que vão falar sobre isso e que implicam fortemente na psicanálise a partir dessa noção. Então, se você chegou até aqui, você vai ter acesso à bibliografia aqui embaixo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, não esquece de comentar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do que a gente vem postando. E mais, não se esqueça da nossa imersão que vai começar no dia 27/3. O link está aqui abaixo, você tem todas as informações. Clica nesse link aí, acessa lá para você poder ver todos os módulos que teremos, todos os assuntos que abordaremos. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua psicanálise. Então, te vejo lá.